saúde para vocês, um sorriso cabe em todo lugar, não é mesmo? Energia também, e a energia transforma. Transforma a sua vida, transforma os seus resultados, transforma a sua energia. E isso é muito especial, e isso é algo único. Cada um tem esse dom. Então, mergulhe nesse dom. E agora eu quero falar sério com vocês sobre comunicação. O que você tantas vezes já treinou para dizer e não disse? Quantas vezes a sua voz já ficou embargada? Você viu que você tinha uma mensagem importante a dar e você não deu. E sabe o que acontece muitas vezes? Inclusive com pessoas que sabem muito menos que você, elas atingem o resultado que poderia ter sido seu. Só que você procrastinou, você deixou passar, talvez você tenha achado que nem era importante, mas você viu que as mesmas palavras que um dia você pensou gerou resultado de alguma maneira, porque alguém entrou em ação. Eu quero trazer isso muito forte para vocês, porque as suas palavras servem como uma ponte para os seus desejos. Só que isso só vai acontecer quando você transformar outras vidas. E você ter isso muito claro e muito consciente no seu ser. Eu não sei se você sabe, mas o medo de falar em público, quem sabe que o medo de falar em público não é o segundo, é o primeiro maior medo da humanidade. Sabia disso? Quem sabia? Poucas pessoas. O segundo maior medo é o medo de ser picado por uma cobra. Sabia? É um dos maiores medos. Então você imagina falar em público, ser picado por uma cobra e fobia social. Muita gente me conhece agora e fala assim: nossa, Ari, você nasceu com o dom da comunicação. Você tem muito dom mesmo. Poxa, eu queria ter nascido igual a você. Eu nasci com fobia social. Tá? A fobia social é algo além do medo de falar em público, que é o maior medo que existe. Então, detém tratamento e não é muito comum. Pouquíssimas pessoas, um percentual muito baixo, tem a fobia social, só que ela acaba tirando o seu desempenho. E o que eu tenho para falar para vocês? Que a sua mensagem tem valor. Quem já está aqui na internet muito bem engajada? Pouquíssimas pessoas. Vocês estão mesmo, eu conheço o resultado de vocês. Veja só, 3 pessoas em meio a tantas. E o que eu quero deixar claro para vocês, a necessidade de hoje a gente estar no digital também é de suma importância. Alguém acredita em Deus aqui ou só eu? Que lindo, eu adoro quando vocês erguem a mão, viu, gente? Quem tá lá não tá entendendo nada, essa louca dançando aí, né? Porque não dá para ouvir. Mas, gente, olha só. Se você acredita em Deus, Ele falou em algum momento que a gente vai alcançar muito mais pessoas que Ele, né? O próprio Senhor Jesus. E a gente consegue através da nossa palavra. Através do alcance. Ah, mas eu preciso só ser pregadora? Não, pelo amor de Deus, você pode fazer a diferença com o seu produto. Seu produto resolve alguma solução? Resolve um problema, na verdade? Quem tem um produto que resolve um problema? Quem tem um serviço que resolve algo? Isso leva o bem para a humanidade? Leva bem para outras pessoas? É sobre isso, a gente ter clareza na mensagem, a gente entender que a gente verbalizando, porque repitam comigo, mesmo que for inconscientemente, se vocês falarem eu vou gostar muito mais. O óbvio precisa ser dito. Tá muito bom, a gente vai fazendo 3, 2, 1, tá bom? 3, 2, 1, o óbvio precisa ser dito. Sempre lembrem disso. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem uma inteligência tão inconsciente como pilotar um carro, certo? Que a gente esquece que a gente sabe mais que algumas pessoas. Então, com certeza, o que você faz, você sabe muito, mais do que eu. Horas luz. Ora, eu vou estar aí
um dia, se Deus quiser, você estiver se comunicando muito bem, sentada para aprender algo que você tem a dizer, ou passando na minha tela nas redes sociais, entendendo a importância da gente estar se comunicando com mais pessoas, tá bom? Se dormir, vamos fazer o seguinte, cutuca o coleguinha, tá bom? Vamos colocar umas regras aqui nessa palestra, é isso aí. Vai dormir, cutuca o coleguinha que no final vai ter presente para vocês, tá bom? Vou dar um gás. Vamos brincar aqui do que não fazer? Quem gosta? Vamos dar risada da cara dos outros? É bom, né? O pessoal ri da nossa. Tá todo mundo vendo o telão aqui? Então eu vou dar um play aí. Vamos lá. Viu só? Muitas pessoas não querem começar a falar em público porque, eu vou errar, não é? Quem já gravou um vídeo e deixou lá na tela do celular, lá nas fotos, e deixou, aí você foi postar lá, até quem é bom, viu? Até quem é bom em vídeo já levantou a mão ali. Vou deixar porque, eu tenho que ser perfeito. Quem já gravou 102 vezes o mesmo vídeo e não achou que era bom? Síndrome do perfeccionismo. Vou erguer a mão também, tá bom, gente? E para alguns alunos meus, eu falo sim, grava, faz 30 vezes o mesmo vídeo, faz 40, mas posta. Depois vai ficar vai ser tão natural que você vai pegar um vídeo aqui e vai gravar de primeira, entende? Mas se não começar, se a gente não se habituar a nos ver e ouvir, quem não gosta da própria voz no vídeo? É estranho, mas depois vai acostumar. Vou contar um segredo para vocês. Eu demorei 6 anos para eu gostar da minha voz no vídeo. Tudo bem que a minha voz não é normal, né, gente? Se vocês digitarem no Google, vocês vão encontrar Yane Fonseca é homem ou é mulher. Então, acho que as pessoas acham um pouco diferente a minha voz. Mas é normal a maioria das pessoas não gostar da própria voz. Quem quer rir dos outros de novo? Sorte que é o Galvão, né, gente? Então ia ser mandado embora, né? Ia pro olho da rua. Pois é, o cuidado. Hoje em dia tá na era do podcast. Gente, cuidado, porque às vezes alguém lá dentro aperta o play, você tá ao vivo, você nem viu. Já era. Então, tá tudo bem, todo mundo erra, foi legal, porque olha, ele nem ia viralizar tanto se eu não tivesse feito isso, porque a gente só gosta da coisa errada, né? Se fosse ele ali compartilhando uma mensagem bonitinha, será que eu compartilho? Não, mas essa a gente vai compartilhar com alguém. Então, isso é positivo também, tudo tem um seu lado positivo, que a gente pode ver. Mas também tem um alerta, fica de olho, ligou o play ali, tá ao vivo, cuidado com o que você fala. E cuidado com esses microfones aqui também, viu? Às vezes você tá ali no celular, nem viu que tá gravando toda a conversa. Bora lá, vamos rir de novo? Só tem mais 200, fica tranquilo, tá acabando. Gente, quem tem medo de subir num palco ou de participar de uma entrevista porque tá com medo de dar branco? Alguém já passou por isso? Existem técnicas para isso, inclusive. Por exemplo, ele tá rindo muito, eu acho que já deu até branco ali, viu, na hora H.
deu branco em você, principalmente para podcast ou alguma participação importante, eu, por exemplo, agora eu já tenho a técnica de gravar nomes. Mas, por exemplo, quando a gente está participando de muitas coisas ao mesmo tempo e a nossa cabeça está aqui, está lá, está no trabalho, está em casa, está em multifunções, está participando de algo que não pode esquecer, não tem problema nenhum. Ou no bloco de notas do seu celular você deixar o nome do apresentador do podcast, ou o nome do diretor, o nome do dono da empresa que você vai falar, sempre deixa ali. Por quê? Porque toda vez que você for se comunicar numa reunião com pessoas, ou uma pessoa que você acabou de se conectar aqui e você vê que é importante, tem o crachá, certo? Isso é importante. O cuidado ali no olhar, mas tenta memorizar. Por quê? Porque são muitas pessoas se conectando ao mesmo tempo. Mas eu aposto que quem para e conversa comigo vai lembrar, porque eu repito o nome da pessoa, eu pergunto para essa pessoa sobre o que ela faz, eu entendo, eu quero ver como eu posso servi-la de alguma maneira e genuinamente. Isso é a gente se tornar interessante para a pessoa, entende? Ah, acabei de conhecer a Patrícia. A Patrícia é de Recife, tá vindo para cá, chegou sem câmeras e tal, ela queria se conectar, ela falou, nem sei o que eu tô fazendo aqui. Falei, calma, Paty, o que você faz? Me fala mais de você. Ah, você trabalha com publicidade? Que legal, posso te ajudar. Você já conhece os donos daqui? Ah, não conheço. Nossa, eles são pessoas maravilhosas, super família. O Rubens e o Rafa são 2 irmãos, a mãezinha dele tá aqui, herdaram do pai. É incrível, eu vou apresentar. Mas antes eu já vou te apresentar o RP. Vem aqui. O Rafa, é outro Rafa também. Amanhã eu não vou estar aqui. Mas você pode receber a Patrícia aqui? Gente, o que custa isso pra gente? Custa alguma coisa? E por que a gente não faz? Se vocês puderem anotar uma frase, anotem essa na vida de vocês. Maior é o que serve. Maior é o que serve, sempre. Por quê? Porque todas as vezes que você, o inimigo ou algo do mal, uma energia negativa, vir na sua cabeça para falar assim, poxa, você é boba, você é bobo, você faz tudo para todo mundo e ninguém te faz nada. Para você continuar servindo sim, porque quando vem a bênção, meu amigo, você ri para trás. Coisas maravilhosas acontecem e é por conta de quem você foi. Tudo é pela graça, claro, mas quanto melhor nós formos, mais abençoado, mais próspero a gente vai ser, tá bom? Semeie na vida das pessoas, isso é o que mais importa nessa vida. Vamos rir dos outros? Gente, mais uma vez, tá vendo a importância? Todo mundo erra, até os mais profissionais. Quem já deixou de gravar vídeo aqui por medo de ser julgado? Só eu? Olha só que legal. Quem já deixou de gravar vídeo para não ser blogueirinho? Não? Menos pessoas. Então, gente, o que é importante? A gente ter essa consciência de que todo mundo erra e vocês vão errar também o tempo todo. Só que errar mais, erro maior, é você deixar de mandar sua mensagem para o mundo. De verdade. Cada um tem uma missão aqui. E se eu tô aqui falando para vocês com outras possibilidades de vocês estarem em outro lugar, não é por acaso. Vocês podem ter certeza. É um chamado aí para vocês se levantarem e começar a emanar ainda mais a mensagem de vocês, tá? Quando vocês desligarem tudo, fiquem tranquilos, respirem. É verdade, por exemplo, vocês estão aqui ao vivo palestrando, você viu? Eu desliguei tudo, não foi proposital.
Foi de verdade. Cara, mantenha a tranquilidade. Tá tudo certo. Ari, mas e o próximo slide? Que eu falo para vocês. Saibam de cor e penteado a apresentação de vocês. Repitam comigo. Sem decorar. Sem decorar. Porque quando a gente tem na consciência tudo, a mensagem principal, a gente não vai ficar pensando no que eu não falei. Já aconteceu de vocês uma reunião? Ah, eu não posso esquecer disso, eu não posso esquecer disso. Deixa tópico, gente. Aqui, memorizem. Por quê? Porque se telão falhar, eu já tive apresentação grande mesmo no Sebrae, para milhares de pessoas mesmo, eu não me lembro quanto. Deu pau no telão, acabou a energia. E para o técnico chegar ia demorar meia hora. 200 pessoas queriam ir embora. Eu era a última a me apresentar para fechar a palestra. Eu falei, deixa eu me apresentar sem telão para o pessoal não ir embora. Eu fiz toda a minha apresentação sem telão. É mérito? Não, gente. A gente tem que pensar no próximo, é sobre a mensagem. Mas com imagem fica melhor, Ari. Eu sei. Mas e com 200 pessoas a menos para ver tudo o que todos os palestrantes tinham para falar? Entende? Gente, não abra mão das suas coisas pelas circunstâncias. Não só de palestra, tudo na vida. Porque a gente nunca vai estar pronto mesmo para tudo. Cutuca o coleguinha que está com sono. Isso é bizarro, né, gente? É igual chegar em uma mulher achando que ela tá grávida e não tá, né? Constrangedor. Então, isso é muito legal pra gente ter também alguns discursos. Às vezes a gente tá distraído, tudo, é uma situação bem constrangedora. Mas há equívocos, e como sair desses equívocos numa boa, sem perder ali toda a sua linha de raciocínio? Porque tem também, né? Quem nunca já passou por algo assim? Se equivocou, deu um fora ou só eu, gente? Deu um fora violento que você fala, meu Deus, como é que eu volto pra cá? Não é mesmo? Então, assim, ter essa sagacidade, essa sabedoria, essa inteligência e agilidade para sair, faça treino. Vocês sabiam disso? Igual o branco, é treino, é técnica, é anotação, é concentração. E a gente está 100% focado ali no que a gente vai fazer. Agora, gente, esse daqui é o último, tá? Vocês querem ver aquele? Ou tá bom? Quer? Quem quer? Quer? Então tá bom. Vocês que mandam aqui. Ué? Aí, agora vai. Boa tarde! É isso, Brasil, é esse cuidado que a gente precisa ter. Agora a gente vai entrar em uma linha muito importante aqui. Tem duas opções aqui pra gente. Eu preparei toda uma linha de treinamento, inclusive de como vocês podem rentabilizar mais com a comunicação. Mas a gente pode fazer dois tipos de treinamento. Um treinamento com tudo que eu trouxe até aqui para vocês e um treinamento em que eu abro para vocês perguntarem. Por quê? Porque pode ser muito mais objetivo e talvez eu não fale a sua dúvida aqui. E aí você vai para casa e de repente esse resultado não gere uma ação para você. Combinado? O que vocês querem? Fazer perguntas ou vocês querem que eu toque a palestra? Um por vez, gente. Um por vez. Querem que eu vou tocando? Se vocês tiverem dúvida, vocês comecem a fazer pergunta. Lembrando que a pergunta a gente sempre ajuda outras pessoas. Quer fazer uma pergunta? Ah, ela opta pelas perguntas. Já tem uma pergunta para fazer? Vem para cá. Pode vir com fone. Ah, ela tá sem fone. Pode ficar com fone, gente.
É a primeira vez que eu faço uma apresentação com fone, sabia? A sensação é muito diferente. Porque como vocês não... sem o fone, vocês participam um pouco mais, a gente está ouvindo a mesma coisa, eu não estou ouvindo. Mas é muito legal, é um desafio. Vamos lá, como que é seu nome? Brasil, meu nome é Poliana Farias. Vem cá. Palmas para a corajosa Poliana Farias. Meu nome é Poliana Farias. Vou ensinar um negócio para vocês. Toda vez que vocês forem entrevistar alguém ou fazer uma pergunta para alguém, nunca deixe a pessoa ficar com o microfone na mão. Por quê? Porque é ela que vai comandar. Aqui, se ela fizer alguma pergunta que não seja do contexto, ou se ela quiser falar demais, a gente controla o tempo, tá bom? A minha pergunta, na verdade, a minha dificuldade é saber lidar com o lembrete do nome das pessoas. Eu tenho dificuldade em lembrar o nome das pessoas, embora eu saiba a importância disso. Eu quero que, por favor, você me dê essas técnicas, essa ajuda em como fazer, como melhorar isso. Obrigada. E essa dificuldade também em saber lidar, em sair com agilidade, inteligência desses equívocos que a gente comete. Tá bom. Obrigada, viu, Poliana? Fica à vontade. Palmas para Poliana, gente. Gente, não é segredo, tá? Tem algumas técnicas de memorização, se faz sentido para vocês, que vocês podem memorizar, por exemplo, o nome da pessoa, alguém que você conhece, algum objeto, algum fato que você conhece. Para mim não funcionou nada disso. Cada ser humano é único mesmo. Para mim não funcionava, não conseguia decorar. Tinha dias, eu tenho 20 anos de programa, Temperando Papo. Tinha vezes que em uma semana eu entrevistava 20 pessoas diferentes. Então, assim, era muito conteúdo, muitos nomes. O que fez sentido para mim? Eu ser inteira com a Poliana. Eu não sou boa de decorar, mas eu parei de repetir isso. Porque palavra tem poder. Tá? Então eu sou boa de decorar, sinto muito se vocês não são, brincadeira. Palavra tem poder. E eu comecei a ser mais inteira. Então, em uma conversa, eu vou repetindo 2, 3 vezes o nome da pessoa. Não rapidamente, eu vou fazendo perguntas para ela. Você gosta de ser chamada de Poliana? Eu gosto. Poliana, o que você faz? Mas me fala, por que é importante você saber disso? Você trabalha com pessoas? Por quê? Porque quando a gente está sendo inteira e realmente está dando, né? O que há de mais precioso na Terra? Dinheiro? Tempo. Quando a gente está dando o que há de mais precioso na Terra, que é o nosso tempo, o porquê não ser inteiro? Entende? E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a memorizar muito mais o nome das pessoas, tá? E o papelzinho é legal, caso você esteja em um local que dê bloco de notas, quando eu estou num evento de network muito grande, aí eu vou colocando, eu preciso ligar para tal pessoa que faz tal coisa, que eu falei tal coisa com ela e ela me disse que tal dia ela ia ter um evento, o aniversário da filha. Você tá entendendo? Porque vocês não vão conseguir decorar tudo. Quer um segredo que vocês vão vender muito? Que eu fazia? Eu tive uma equipe de mais de 150 mil pessoas na área da beleza de cosméticos. O que eu comecei a fazer? Claro que era um time, né, gente? Vocês sabem, tem uns líderes e tudo mais, era um time. O que eu comecei a fazer? Na época da construção da minha equipe, eu comecei a ligar para todas as pessoas. Então eu tinha um caderno, eu sou do caderno, tá? Me desculpem, se vocês são da tecnologia, pode digitar também. Tinha um caderno e eu ligava para uma média de 10, 20 pessoas por dia. Com todas as pessoas eu perguntava se ela estava bem, o que ela estava fazendo de bom, qual que era o próximo plano, se ela podia tomar um café comigo, que eu tinha algo muito importante para falar para ela. Eu falava o quê? Não. Até porque se eu falasse, ela não ia querer me receber. E até porque eu não ia falar do meu produto se ela não estivesse precisando. Ou do meu serviço, entende? Imagina, você chega para falar com alguém, você quer fazer a venda, mas não faz sentido nenhum para a pessoa comprar aquilo de você no momento. Você vai vender? Para vender uma só vez? Você pode falar, amiga, olha, eu tenho isso daqui, mas não é o seu momento de estar comigo.
Porém, você conhece alguém que você pode me indicar? Cara, você ganhou uma pessoa que vai acreditar muito em você, tá? Respondido o nome, respondido a outra dúvida era do branco, né? Dos equívocos. Era a dos equívocos, boa. E dos equívocos, gente, a gente ser sincero mesmo, sabe? Puxa, errou ali com a pessoa, pede desculpa, vai. Nossa, me desculpa, viu? Mesmo. Sinto muito por eu ter dito isso e pronto, e bola pra frente. E são 15 segundos ali, pronto, próximo passo. Equivocar é normal, tá, gente? A questão é como que você vai... Qual atitude você vai ter depois do equívoco? Tá? Humildade sempre. Eu sou dessa política, dessa bandeira. Vamos lá. Algumas... Quem aqui tá em transição de mercado? Alguém? Não? Gente, a boa comunicação ela é boa para todas as áreas, inclusive dos seus negócios. A comunicação sempre vai ser a ponte que vai te unir. Eu sou uma garota muito simples, eu vim de CDHU, eu tenho uma história de vida muito simples. E hoje eu consigo ser palestrante, eu realizo eventos, intercâmbios de negócios em Europa, Dubai, e sou super respeitada aqui no Brasil. Por quê? Porque eu fui construindo tudo isso, mesmo com os meus desafios, entende? E tudo isso através da comunicação, que, como vocês sabem, não foi dom, foi muito treino mesmo. Vou contar um pouquinho da minha história depois para vocês, mas aqui são algumas formas de vocês rentabilizarem de dentro de casa através da comunicação, tá? Vocês querendo saber um pouco mais, a gente fala mais, depois já me sigam no Instagram, vou deixar, preparem o celular de vocês, que eu vou deixar tudo aqui juntinho preparado para vocês. Já me avisaram do tempo. Temos 10 minutos prontos ainda. Então, vocês ainda têm tempo de fazer perguntas, tá bom? Quem tem pergunta para fazer? Ai, ótimo, adoro. Porque aí eu trabalho com vocês. Por favor, como que é seu nome? Vem cá! Luz na passarela, que lá vem ela. Não sou boa cantora, tá, amores? Vocês já viram, né? Angelina. Angelina, me conta. Angelina, qual a sua dúvida? A minha dúvida é o seguinte: quando a gente está no patamar, você falou que teve origem humilde. Eu também tive origem humilde e hoje não mais, né? A gente tá rica ri pra trás, ó. Como você pode comunicar com os seus empreendedores, com os seus funcionários, para não transparecer que você é uma pessoa arrogante? Como você passa essa comunicação? Porque muitas vezes você tem o desejo de falar algumas coisas. Qual é a comunicação assertiva nesse tempo? Perfeito, muito obrigada pela pergunta. Repete seu nome? Angelina Friedman. Angelina Friedman. O que você faz? Eu sou palestrante, eu sou Olha! psicanalista em clínica, sou empreendedora no ramo de café, sou empreendedora no ramo de pijamas. Café? Pois chama ele lá, ó. A gente vai levar um projeto para a Espanha. Tá joia. Gente, toda vez que o microfone vir até vocês, sempre aproveitem a oportunidade de fazer o seu pitch de vendas, tá? De falar quem você é, o que você faz para tantas pessoas. Olha só, já tem algo bom, né? Quem sabe da MET lá na Espanha, amiga. O que acontece? Eu também sou de família simples e muitas vezes a gente tem medo de falar o que a gente faz para não se tornar arrogante. Sabe qual está sendo o problema do mundo hoje? Os bons estão se calando. Os bons estão em silêncio porque venderam uma ideia pra gente que isso é ser arrogante, que se posicionar não é legal, que falar da sua própria empresa, do que você tem de bom, não é bom. Mas eu vou te dizer, tem como fazer isso de um jeito simples, Angelina. Por exemplo, eu falei para vocês sobre Dubai, sobre Europa, que não é uma coisa acessível para todos, certo? Para uma menina que saiu de CDHU não é comum, certo? Honestamente, com a força do trabalho não é comum. Mas sou arrogante? Como que vocês podem fazer isso, gente? Colocando no meio da história, tá? Eu vou mostrar mais alguns exemplos na minha história. Para quê? Para você contar alguma história. Por exemplo, eu me formei em Harvard também, que eu vou colocando no meio. Gente,
Sempre foi assim? Não, eu estudei muito, eu investi em mim, eu sempre acreditei em conhecimento e a gente vai colocando no contexto da nossa história para que isso não soe arrogante e tá ouvindo bem? Tá? Para que isso não mostre uma certa arrogância nem autoafirmação. Sabe a pessoa que toda hora precisa falar dela, fica até enjoativo? Vocês não precisam fazer isso. Vocês podem colocar tudo isso em meio à história de vocês. Conta uma história e faz a sua afirmação de uma maneira positiva. Inclusive, Angelina, para os seus colaboradores também se inspirarem em você. E falar, poxa, eu quero ser igual a ela, porque ela põe a mão na massa, ela cumprimenta do faxineiro ao diretor, fala com todo mundo, tá aqui antes de todo mundo ou depois, não importa, né? Não é sobre tempo, é sobre gestão. E olha só, eu quero ser igual a ela tem uma história que é muito parecida com a minha. É aí que os influencers despontaram, porque eles não querem ser perfeitos, eles são eles mesmos. Eu vou contar uma coisa pessoal, lembra o Whindersson Nunes? Logo que ele estava despontando, eu já estava na TV Nacional, isso era 2013, e o que aconteceu? Gente, ele apareceu com uma toalha molhada em cima da cama, com a barriga tudo pra fora do short, um short curto todo estupiado. Eu falei, gente, como assim que a pessoa aparece assim em público, né? Olha quem ele é! Incrível, super inteligente, talentoso, maravilhoso, um ser humano diferenciado, entende? Pra que esse tipo de julgamento? Não que a imagem não seja importante, tá, gente? Por favor. Mas vocês entendem que assim, a gente não precisa ser perfeito? É o papel dele, ele segura isso. Eu não seguro. Se eu colocar lá uma roupa de dormir para fazer uns vídeos, eu não vou me sentir bem, entendeu? Mas ele se sente, ele segura e é ele, é a verdade dele e fez sucesso. Qual é a sua verdade? Quem é você? Entendeu? Ele faz porque, imagina, amiga, ele é maravilhoso, ele é inteligente, ele é incrível. Agora eu admiro ele muito mesmo. Vamos lá, mas tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Deixa eu só... Obrigada, amigo. Gente, nem sempre foi assim, tá? Eu vim do interior de... Opa, peraí. Eu vim do interior de São Paulo. Eu tinha o sonho de ser apresentadora de televisão. E imagine só. No meu primeiro teste de TV eu passei. Isso era muito raro. Eu trabalhei 6 anos na Polícia Federal. E comecei a trabalhar numa emissora chamada NGT. Alguém conhece? O slogan da NGT, eles foram lá presencialmente no meu estúdio. É NGT, TV que ninguém vê. Desculpa, seu Manuel. Mas, e assim, foi uma oportunidade muito boa para mim. Eu nem estava tão preparada não estava preparada como apresentadora, mas eu abracei a oportunidade. A gente não tá com muito tempo, eu vou resumir a história, mas eu prometo contar para o ganhador, tá bom? Ou para os ganhadores aqui do presente. E aí, o que aconteceu? Do nada, eu tava lá em casa dormindo, 2 horas da manhã. Imagina você receber umas 200 mensagens por SMS, que na época não tinha WhatsApp, era o começo da minha carreira. Você tá rindo, né, amigo? É de mim ou porque não tinha WhatsApp? Não tinha. Ari, você tá famosa, hein? Parabéns, nossa, que top, você é demais, tal. Aí eu olhei e falei, nossa, caraca, que massa. Na época não tinha internet, que tem hoje também, tá, gente? Aí eu falei, tá bom, voltei a dormir. Eu falei, eu morava no Guarujá na época, vou para São Paulo entender o que tá acontecendo. Quando eu chego na TV, olha o que me aconteceu. Agora eu acho que vai.
vocês não são meus amigos, não? Vocês não tem que ir, não. Amizade, poxa, a gente já tem intimidade. Gente, quando eu vi isso, toda a minha equipe estava muito feliz. Mas eu estava muito decepcionada. Eu falei, caraca, como é que meu pai e minha mãe vai ver isso daqui, gente? Que vergonha. E assim, agora eu dou risada, porque eu já tô curada. Porém, gente, quem já recebeu uma chamada de atenção de alguém em público? Dói pra caramba, né? E em rede nacional, gente, quando eu entrei na TV, eu acho que 5 amigos com a minha família me mandaram parabéns. Quando eu tomei esse fumo aqui, mais de 200, tipo, tirando sarro. Então, assim, aqui realmente foi eu quase desisti de tudo. Eu fiquei muito envergonhada mesmo. Eu falei assim, gente, não dá pra mim, eu não tenho talento, eu não vou conseguir continuar. Se televisão é esse daqui, eu tô fora e não vou dar continuidade. E claro que eu não preciso falar pra vocês, que não vai ser surpresa, que eu dei continuidade. Mas o que eu quero falar pra vocês? Que, gente, muitas vezes a gente vai passar por alguns pontos cruciais que vão fazer a gente pensar em desistir todo dia, porque o desafio é muito grande. Mas se eu tivesse desistido, primeira coisa, eu não ia estar falando com vocês aqui. A gente não ia ter essa possibilidade de se conectar ali, tirar foto, depois falar, da gente trocar contato, de eu servir vocês, de vocês me servirem e da gente realmente fazer algo em comum junto, que faz a diferença no mundo. Eu não ia ter a possibilidade de receber pessoas tão incríveis no programa Temperando o Papo. Veja só, os maiores nomes do Brasil já passaram pelo Temperando o Papo e eu pude ajudar muitas pessoas também com a minha mentoria. Inclusive de não dar play no vídeo, mas fiquem tranquilos. Quem conhece o Rufinão? Ele tá lá no stand do Fernando Seabra. Gente, para não estender muito aqui, é sobre a mensagem, é sobre a transformação. O Dr. Harley, ele é médico. A Fátima, ela é uma consultora de vendas, ela é uma empresária, minha mentorada agora. E tantas pessoas que passaram pelo Temperando Papo, Pablo Marçal, Tati De Andela, pessoas que são renomadas aqui no Brasil. Hoje eu já entrevistei os maiores nomes do Brasil, já passaram pelo Temperando Papo, que hoje tem 18 anos. Eu acabei de voltar de Portugal, porque eu fui lá pelo Ministério da Economia e o Ministério da Cultura e do Turismo fazer a cobertura. E não é a primeira vez que eu vou para Portugal em prol da televisão e da Câmara de Comércio de Portugal. O mesmo aconteceu em Dubai. E se eu tivesse desistido? É isso que eu falo para vocês, gente. A missão de vocês, o que você decidiu fazer, faça, mas comunique. Porque a comunicação vai ser a ponte que vai te levar de um recinto a outro. E como eu tinha prometido presente para vocês, já tô terminando, Rafa. Ó, quem entrar nesse QR Code já vai ganhar um presentão, tá bom? Manda uma mensagem lá e fala assim, Ari, olha, eu assisti a palestra, eu gostei de tal coisa, ou tira um print, ou marca, mas é importante mandar a mensagem para vocês concorrerem a 3 mentorias, combinado? Eu sou coração, gente, então toca o coração lá, me fala o que vocês aprenderam, que vai ser um prazer ter vocês comigo, com a mentoria Fala em Riqueza, presenteando vocês. Todo mundo conseguiu pegar o QR Code? Esse já é o QR Code do Instagram, tá? Não deixe para amanhã o que vocês podem fazer agora. Foi? Só falta uma pessoa. Oi, amiga, se não foi, a gente pega ali, Angelina, tá? E, gente, olha que legal. Só para finalizar, eu vim de família muito humilde, como eu te disse, mas eu tive a possibilidade de estar na Europa com a minha mãe
E tudo que ela falou para mim, continuar vivendo a minha vida, que a principal frase era acreditar no meu sonho, e eu fui acreditando desde os 9 anos de idade. Hoje, graças a Deus, graças à minha mãe, ao meu pai, à minha família e a todos os meus fãs, a vocês, eu tô aqui hoje, viu? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até breve, com um pouco mais de tempo.